Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e antes de mais nada é importante frisar aqui logo no começo que esse vídeo aqui tem temas sensíveis como abuso sexual, tráfico de pessoas e outras coisas bem pesadas, então se de alguma forma esses assuntos te trazem gatilho, eu recomendo que você não assista esse vídeo aqui, beleza? O caso de hoje é o do P. Diddy, que já vem se estendendo aí há alguns anos, já foi comentado algumas vezes, mas nunca tinha tomado as proporções que tomaram hoje em dia, isso porque o assunto foi se aprofundando cada vez mais, foi ficando cada vez mais bizarro, envolvendo diversas vítimas e vários outros famosos, tanto como envolvidos e também como vítimas. Pra ser sincero, eu não tô inserido na cultura do rap estadunidense, eu não conheço a história de todo mundo, das fofocas e tudo mais, mas eu tava acompanhando o caso de longe, só vendo as manchetes e tudo mais, porém ele começou a me parecer bem gravíssimo quando começaram a comparar o caso do Jeffrey Epstein, que pra você que não lembra, foi um magnata preso aí em 2019, após diversas acusações aí de tráfico sexual de menores de idade, onde ele tinha até uma fucking ilha onde os abusos aconteciam e até um jato particular chamado Lolita Express, e que enfim terminou com ele preso e suicidado na cadeia. Enfim, já tem um vídeo aqui no canal, eu deixo aí no final pra vocês assistirem, na tela final, e esse vídeo aqui vai servir de resumão pra quem tá vendo todas essas notícias, não tá inserido no meio, não sabe quem é quem, o que tá comprovado como fato e o que é só conspiração da internet, enfim, vamos lá. Se vocês puderem, deixa o like aí pra poder me ajudar aqui no vídeo, é muito importante aqui pro meu trabalho, se inscreva se vocês forem novos por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Mines, o Slide, o Double, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash, e atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar, aí o contador vai começar a subir com um multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando aí o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. E para jogar na Blaze basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito aqui nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta, você já vai poder sair jogando, lembrando que o depósito mínimo é de R$20 e tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix, e antes de confirmarem a transação, usem o meu cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema vocês podem usar o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela, e por fim vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, beleza? Isso aqui é para ser só uma diversão, joguem aí com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Diddy é o nome artístico de Sean Combs, que hoje tem 54 anos e ele é um rapper americano muito conhecido na indústria. Talvez você não lembre pelo nome, mas provavelmente o conhece por essa música aqui. Na indústria musical não só como músico e rapper, mas também como produtor. E quando eu digo que ele fez o seu nome é porque ele realmente se tornou um artista completo e muito, mas muito respeitado no meio. Diddy começou sua carreira na gravadora Uptown Records e após ser apadrinhado por Andrew Harrell, ele fundou a sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Lá ele descobriu nomes como o Notorious Big, a Mary Bleed, e foi a partir daí que ele realmente deslanchou e o resto é história. Muita grana rolando, muita fama, e a cena americana foi se transformando e ele é um dos responsáveis por isso. Essa introdução aqui é bem resumida só pra vocês saberem quem é o cara, qual que é a importância dele na cena e a relevância que ele tem. Agora vamos pra parte em que tudo começou a desandar. Em 16 de novembro de 2023 saiu a notícia de que a sua ex-namorada, a Cassandra Ventura, com quem ele ficou mais de 10 anos, havia entrado com um processo o acusando de abuso físico, emocional e sexual, além de agressões e tráfico sexual. O caso ainda não tinha estourado porque infelizmente notícias assim envolvendo famosos surgem a todo momento e a poeira costuma baixar pouco tempo depois. Por exemplo, teve até recentemente aí um vídeo gravado de um MC dando uma voadora na esposa, e eu tenho certeza que daqui a uma semana ninguém mais vai estar comentando sobre isso, porém, algumas declarações que a Cassandra deu chamaram a atenção pro caso do Diddy tomar a proporção que tomou. Segundo Cassandra, Diddy começou a mostrar o seu comportamento agressivo ainda em 2005, quando passou a ser extremamente controlador. Ela estava começando sua carreira como cantora e ao mesmo passo que assinou o contrato com a produtora do Diddy, ela começou a se relacionar com ele. Porém, com a assinatura do contrato que tangia apenas a carreira dela, Diddy passou a querer gerenciar absolutamente tudo na vida da Cassandra. Não é de se espantar que o relacionamento dos dois ficou extremamente conturbado e isso acarretava em indas e vindas. E um dos términos, Cassandra começou a se envolver com um outro rapper chamado Kid Cudi, e quando Diddy soube disso, ele foi até o carro do cara, rasgou a tela do seu conversível e jogou um coquetel molotov dentro do veículo. Sim, ele explodiu o carro do Kid. Isso é só pra vocês terem uma noção do que o cara é capaz de fazer. Quando Cassandra entrou com o processo, Diddy imediatamente fez um acordo por fora e acabou que não deu em nada, mas só a abertura dele já foi o suficiente para que várias outras pessoas decidissem tomar uma atitude sobre o Diddy. Novos processos de pessoas que não são famosas começaram a vir
à tona, não só envolvendo Didi, mas também o filho dele, processos que vão desde posse de drogas até tráfico sexual e violência. No dia 25 de março de 2024, depois de muita investigação acerca desses processos, a polícia expediu um mandado de busca e apreensão para as propriedades do cara, localizadas em Los Angeles e Miami. Tudo isso serviu para que começassem a entender como funcionava de fato todo o sistema criminoso ao redor do Didi. E então, no dia 17 de maio, um vídeo foi enviado de forma anônima para a CNN. O vídeo, gravado de uma câmera de segurança de um hotel, mostra a ex-namorada do cara tentando fugir dele, enquanto o rapper a puxa pelos cabelos de volta pro quarto. As imagens eram de 2016, mas serviram para fortalecer as investigações e o caso foi crescendo. Com a angariação de provas, os promotores decidiram entrar com um pedido de prisão que foi efetuado no dia 17 de setembro. Didi foi preso em um hotel onde ele já estava há cerca de 2 semanas, pois ele já sabia que ia rodar. De acordo com a defesa de Didi, ele já estava com a intenção de se entregar para a polícia. Por enquanto, as acusações contra ele são de conspiração para extorsão, tráfico sexual, fraude, coerção e transporte para engajar em prostituição. E já na primeira audiência, ele se declarou como inocente. De acordo com o processo, Didi teria abusado, ameaçado e coagido fãs e outras pessoas ao seu redor para satisfazer os seus desejos sexuais. E a situação vai escalando cada vez mais, isso porque ele teria feito tudo isso com a ajuda de empregados, criando praticamente uma empresa criminosa onde todos os associados estão envolvidos. Essas informações foram puxadas do processo e supostamente tudo isso era feito com o único objetivo de satisfazer o Didi. Ele não estava faturando de verdade com isso, era só porque ele queria mesmo. Um dos tópicos dentro das acusações, que é o que provavelmente mais está sendo comentado por aí, é sobre as festas que o cara dava. As festas eram chamadas de freak-offs, que traduzindo bem livremente, seria algo como uma orgia mesmo, pra galera sair de si. Os eventos eram regados de mulheres, bebidas e, claro, famosos amigos de Didi. Didi convencia essas mulheres a irem até a casa dele ou até o local onde aconteciam essas festas, com diversas promessas e propostas. Em alguns casos, ele também chamava mulheres que tinham um sonho de construir aí uma carreira musical e dizia a elas que nessas festas elas conseguiriam fazer networking e tudo mais e poderiam deslanchar como cantoras. Porém, chegando lá, as vítimas eram coagidas por meio de violência e ameaças a engajar nas orgias, além também de drogar as mulheres sem consentimento para elas, enfim, performarem atos sexuais com homens que também estavam lá sendo contratados para estarem ali. Enquanto isso, Didi organizava os atos e na maioria das vezes também gravava, novamente sem o consentimento dessas mulheres. Os freak-offs aconteciam geralmente em outras cidades ou até países, então essas vítimas eram transportadas e muitas das vezes essas festas duravam dias. Então essas mulheres eram drogadas várias e várias vezes em sequência para que eles conseguissem mantê-las sob total controle no local e lá no final da festa mais drogas eram dadas para elas conseguirem voltar à sobriedade rapidamente. Em uma das apreensões feitas na casa do Didi, encontraram diversas câmeras que eram usadas nesses freak-offs e uma das coisas mais bizonhas que encontraram foram simplesmente 1.700 frascos de óleo de bebê que era usado como lubrificante nessas festas e eram os responsáveis por organizar toda a logística das festas, incluindo os translados, pagamentos, limpeza do local e enfim, tudo que envolvesse a sujeira do maluco. Você também deve estar se perguntando por que nenhum funcionário tentou sair dali e denunciar, mas eles também eram ameaçados e coagidos a ficar ali, afinal o cara não é bobo, ele filmava tudo e usava aquilo como arma, porque se uma pessoa denunciasse, ela ia cair, porém todos iam cair juntos. Então todo mundo ficava de boca fechada e quando o Didi foi preso, a defesa pediu para que ele fosse solto com uma fiança e passasse a cumprir uma prisão domiciliar com monitoramento por GPS. Eles afirmaram também que Didi colaborou com a prisão e está colaborando com as investigações e que ele deixaria como garantia para eles uma mansão de 50 milhões de dólares. No caso, é como se a defesa estivesse dizendo que, caso o cara fugisse, eles poderiam ficar com a mansão. Esquisito pra caramba, né? Além disso, Didi havia entregado seu passaporte e de toda a sua família para a defesa, garantindo assim que ele não fugiria. A promotoria obviamente negou, afirmando que ele era um cara muito perigoso e que havia grandes chances dele intervir nas investigações, principalmente porque além de ter muita grana e poder comprar o silêncio de uma galera, ele já era conhecido por ser muito violento e podia sim tentar encontrar com as vítimas e ameaçá-las. Além disso, ele já havia tentado coagir e subornar diversos funcionários do hotel para apagarem aquela gravação da câmera de segurança que eu citei. Até o presente momento da gravação desse vídeo, apenas o nome de Didi é citado oficialmente, mas em diversas fotos aparecem outros famosos e é aí que a internet foi a loucura. Porque se o cara era maluco nesse nível, quem garante que outros artistas também não sabiam que rolavam de toda a logística do tráfico sexual, das drogas e participavam conscientemente. Porém, além disso, especula-se também que na lista de famosos também tenham vítimas.
Agora, tudo que eu vou falar são as teorias, é tudo mera conspiração, não existem provas suficientes, pelo menos do que chegou pro público, que a gente sabe aí que as autoridades estão levando pra julgar o cara, então levem tudo como teoria. E novamente, não é porque algum artista participava das festas do Diddy que necessariamente ele é cúmplice ou participou dos crimes, afinal ele dava várias festas e não eram todas que eram essa bagunça enorme. Algumas eram festas comuns, então não dá pra julgar assim logo de início o que aconteceu. E eu sei que a internet adora uma teoria, mas sinceramente eu acho meio paia pegar um assunto tão sério e pegar uma teoria e fazer um vídeo só baseado nisso como se já fosse verdade absoluta, só pra poder ganhar aí algumas views. Então a partir daqui são tudo teorias, beleza? Assim que mais informações saírem, que elas forem sendo comprovadas e tudo mais, eu trago um vídeo novo pra vocês explicando o andamento do negócio, e pelo visto não vai demorar muito não, viu? Mas voltando, existem pessoas que estavam sim nos freak-offs, mas sem se envolver diretamente com o que acontecia, como por exemplo o 50 Cent. Em agosto, o 50 Cent deu uma declaração afirmando o seguinte: não estou em nenhuma das fitas. Sabe, algumas pessoas que estavam lá e não estão falando nada é porque elas estavam nas festas e não sabem que parte das experiências delas estão nas gravações, então elas ficaram quietas. E parece que eu sou o único, mas eu estou falando por anos que tinha alguma coisa de errado. Ashton Kutcher também já comentou que tem várias histórias das festas de Diddy, mas que não poderia falar sobre. Um outro rapper chamado Uncle Luke disse em um podcast que chegou aí uma das festas do Diddy, mas que sempre saía cedo. Quando o entrevistador perguntou o porquê, ele respondeu que não queria saber o que acontecia depois. O LeBron James foi outro que mencionou em vídeo que o barato lá era louco. O cantor Usher foi apadrinhado por Diddy quando começou a sua carreira, então aos 13 anos ele foi morar por um tempo na casa do rapper, pra em tese entender como que era a vida na indústria, como tudo funcionava e enfim. Porém ele conta que foi um grande choque perceber como o sexo era algo presente na indústria. Usher conta que às vezes abria a porta de um cômodo e haviam lá 5 ou 10 pessoas fazendo sexo ali dentro, lembrando que ele tinha 13 anos e estava nesse ambiente. O entrevistador perguntou se ele deixaria os filhos dele irem pra casa do Diddy e o Usher respondeu logo que não. Outro cantor que teve sua experiência na casa de Diddy foi o Justin Bieber. Logo no início da sua carreira, lá pelos 15 anos de idade, quando Justin era apadrinhado por Usher, ele foi chamado por Diddy pra passar 48 horas com ele. No vídeo, Diddy fala que eles vão se divertir muito e os dois dão risada. Bom, não dá pra saber de fato se esse rolê aconteceu aí pelas 48 horas ou o que aconteceu nesse encontro, mas muitos começaram a teorizar que o Justin teria sofrido abuso sexual por parte do cara. Isso pode ter acontecido ou não, porém o que existe de declarações oficiais do Justin sobre isso é isso daqui. Ele está abalado demais com as notícias que saíram e afirmou que se soubesse de algo na época, jamais teria trabalhado com ele, e apenas isso. Os agentes dele afirmaram que o Justin não quer mais falar nada sobre o assunto, que ele está muito mal e que se fechou completamente. Como é um caso seríssimo, onde certamente os envolvidos vão se ferrar, seja judicialmente ou perdendo aí a sua imagem pública, eu acho que se ele tivesse participado, ele teria uma postura diferente na declaração ou nem faria alguma declaração, e se tivesse rolado algum abuso, existiria ali alguma informação oficial de que ele estaria participando das investigações, ajudando ou alguma coisa do tipo. A base que o pessoal usou para poder montar a teoria foi em uma das músicas recentes aí do Justin Bieber, onde em uma cena ele tá sentado em uma mesa e diversos homens mais velhos tentam agradá-los, além de alguns outros sinais pela música, e a partir disso a internet foi à loucura e começou a teorizar. Novamente, tudo isso é especulação, não tem nada oficial, viu? Em um episódio de Keeping Up with the Kardashians, a Khloe comenta sobre uma das festas de Diddy com a sua irmã, a Courtney, e menciona que metade das pessoas presentes estavam peladas. Quando questionada sobre quem estava lá, a Khloe citou alguns nomes, incluindo o de Bieber, que na época tinha 20 anos de idade. Outros nomes que estão sendo bem comentados são o do Jay-Z e da Beyoncé, que são bem próximos do Diddy. Jay-Z especialmente, pois ele tinha uma sociedade com o Diddy e com o R. Kelly, que foi condenado a 30 anos de prisão por posse de pornografia infantil, extorsão e tráfico sexual. Falando sobre esse trio, tem outra questão muito curiosa envolvendo eles. Em 91, o Kelly conheceu e se apaixonou por Ayla. Na época, ele tinha 30 anos e ela apenas 12. Kelly fez com que ela assinasse um contrato com ele, falsificando ali documentos para alegar que ela tinha 18 anos de idade, e eles se casaram. Assim que a família da garota descobriu, eles conseguiram anular esse casamento. Os dois se afastaram e Ayla começou a alavancar sua carreira, lançando seu segundo álbum. Enquanto isso, Kelly continuava perseguindo, enquanto Diddy e Jay-Z continuaram apaixonados por ela. Algum tempo depois, Jay-Z lançou a gravadora Rockefeller com o seu sócio, o Dame Dash, onde convidou a Ayla para se juntar. Acontece que Dame Dash também se apaixonou pela garota e os dois acabaram ficando juntos. Em agosto de 2001, Ayla foi até Bahamas para gravar o clipe da sua música chamada Rock the Boat. Porém, ao voltar, o seu avião caiu, ocasionando na sua morte no dia 25 de agosto de 2001. A perícia realizada no avião mostrou que, além de sobrecarregado, haviam drogas e álcool no sangue do
piloto. E outra coisa, descobriram que Ayla não queria gravar esse clipe nas Bahamas, mas o diretor, o Hype Williams, insistiu para que fossem até lá. O cantor Lenny Kravitz, sabendo da situação, enviou um jatinho para buscar Ayla e sua equipe, mas somente a equipe foi colocada no jatinho, enquanto Ayla foi encaminhada para um avião bem mais velho e deteriorado. Ela se recusou a entrar na aeronave, acabou sendo dopada e viajou completamente desacordada. Infelizmente, a investigação não foi para frente e o caso foi dado como encerrado como um acidente. E acontece que aí muitas pessoas começaram a desconfiar que a Ayla, por já ter se relacionado com o Diddy e por ser tão próxima dele e do Jay-Z, sabia das atrocidades que aconteciam e teriam calado ela. Outra morte que está sendo ligada ao caso em teorias conspiratórias é a do vocalista do grupo TLC, a Lisa Lopes, conhecida como Left Eyes. Lisa morreu em um acidente de carro em Honduras no dia 25 de abril de 2002. O veículo em que ela estava perdeu o controle e capotou, matando apenas a cantora. Segundo pessoas que conviveram com Lisa nos dias anteriores ao acidente, ela parecia saber que algo aconteceria. O motivo? Bom, muitos alegam que a Lisa também sabia dos crimes cometidos por Diddy e que ela planejava denunciá-lo. Porém, novamente, só especulação da internet, só que agora vem uma que realmente me pegou de surpresa. Especula-se também que Diddy tem envolvimento na morte de Michael Jackson. Segundo a teoria, tudo começou na época em que Michael tinha contrato com a Sony Music. O dono da gravadora era o Tommy Mottola, casado com a cantora Mary Carey na época. O relacionamento de Mary e Tommy era muito conturbado, e enquanto ela era muito amigo de Michael, Tommy era muito próximo de Diddy, tendo vários negócios juntos. Em 2002, Michael acusou a Sony Music de reter os direitos autorais das suas músicas, afirmando que Tommy era um demônio. Sim, com essas palavras mesmo. Logo após isso, o Michael foi envolvido no famoso escândalo que acusava de abuso infantil, sendo posteriormente inocentado quando as crianças que haviam denunciado confessaram que foram pagas ou forçadas a fazer as acusações. A mesma teoria afirma que Michael já sabia que estava sendo perseguido e chegou a falar em áudio que iam matá-lo e fariam parecer que ele sofreu uma overdose de remédios. Tanto o chefe do hospital que recebeu Michael no dia da sua morte, como um dos seus chefes de segurança, passaram a trabalhar imediatamente pro Diddy após o falecimento do cantor. Essas três teorias se fortaleceram com a prisão do Diddy e principalmente quando perceberam a estranha conexão delas na letra da música She Knows, do J. Cole, que viralizou bastante como o Eminem. No novo álbum dele, ele cita os processos de agressão sexual contra o Diddy e além disso, ele também insinua que ele teve algum envolvimento na morte do Tupac e do Notorious Big. FD é o principal nome acusado pelo assassinato de Tupac em 7 de setembro de 96. Sobre a morte do Big, o que se fala é que ele também sabia dos crimes de Diddy e que por esse e outros motivos estava planejando cortar relações com o rapper alguns dias antes de também ser assassinado em 9 de março de 97. Um nome que também surgiu aí como suposto envolvido e que surpreendeu muita gente foi o do Will Smith. Pois é, o ator Orlando Brown, vocês devem lembrar dele como o Ed em As Visões da Raven, foi demitido da Disney após passar por alguns episódios de surto inesperado. Nesse período, ele passou por prisões e envolvimento com drogas. Foi nessa época também que Orlando participou das festas do Diddy e mais tarde, após se recuperar, ele disse que essas festas foi um dos principais motivos dele ter surtado, pois nela muitas coisas aconteceram com ele. Entre elas, segundo Orlando, foi a de que Will Smith teria abusado dele e de outros menores que estavam no local. Porém, na época em que ele falou sobre isso, a galera não prestou muita atenção porque ele tava meio pirado na visão do público, porém agora com todas essas notícias, a galera tá revisitando aí essas informações. A cantora Jaguar Wright, que vem falando dos crimes de Diddy já há algum tempo, afirmou que Will Smith abusou do próprio filho, o Jaden Smith, e que a esposa do ator seria conivente com isso e inclusive participava. Vale lembrar que Jaden pediu a emancipação aos 15 anos e também passou por episódios considerados pela mídia como surtos. A ex-mulher de Diddy, a Kim Porter, estava escrevendo uma biografia onde supostamente iria expor tudo que sabia sobre o ex-marido, porém ela morreu após sofrer uma parada cardíaca em 2018. Kim, seu namorado da época e um dos investigadores do caso, são apenas algumas das mortes aí relacionadas ao nome do Diddy. E além deles, outro nome também foi citado, só que dessa vez de um brasileiro. Pois é, o MC da Leste também foi envolvido nisso. Ele foi morto a tiros em 2013, mas também entrou nas teorias de que ele foi morto por saber demais, porém a única ligação que ele tem com o caso é em uma música onde ele cita o Justin Bieber beijando um homem negro, ou seja, não tem ligação suficiente para apontar o da Leste como uma possível vítima do Diddy. O fato é que o cara tem muitos nomes de
peso ao seu redor e ele sempre esteve presente com essas pessoas, então fica difícil não desconfiar de uma coisa ou outra, mas novamente, por enquanto não tem como a gente confirmar nada, tudo vem de teoria da internet, então cuidado aí com os tiktokers de plantão soltando as breaking news baseadas em pouca coisa. Até o momento que sabemos de fato é isso, o Diddy agora tá preso no centro de detenção de Nova York, e inclusive é conhecido por ter condições insalubres, ter funcionários ruins, e ele tá sendo acompanhado 24 horas por dia para que ele não atente contra a própria vida, ou seja lá, que ele seja suicidado igual o Epstein. E agora, na minha opinião, se surgirem notícias que o cara conseguiu tirar a própria vida, é porque o buraco desse caso é muito mais embaixo. Logo mais aí, quando a internet sair desse frenesi de teorias, eu trago um vídeo contando aqui pra vocês o que saiu de fato e o que era balela, e a área de comentários tá aí pra vocês discutirem, beleza? Mas fica a dica, sempre que vocês virem alguma informação assim que tá parecendo um pouco demais, ou até qualquer informação sobre qualquer caso, dá um Google sobre, pra vocês saberem da onde que veio, da onde que foi baseado, porque muita coisa desse caso aqui tá surgindo do nada e ganhando uma força gigantesca, sendo que não tem base nenhuma, beleza, pessoal? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o caso que tá sendo comparado a esse, o do Jeffrey Epstein, é só clicar aí na tela. E não esqueçam de deixar o like aí embaixo, por favor, pra ajudar aqui o meu trabalho, e se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui, e é isso aí. Muito obrigado por assistirem até o final, um abraço e tchau!